A paz do Senhor, meus amados irmãos, já estamos aí online na nossa transmissão, estamos agora na nossa primeira aula de pneumagiologia. Nós vamos iniciar agora esta aula gloriosa de pneumagiologia. Vamos falar sobre o agir do Espírito Santo de Deus. Então você que já está aí conosco, conectado, vai se preparando aí. Nós vamos dar início à nossa aula neste momento. E você fará parte aí conosco desta primeira aula, né? Opa, já estamos aqui online. Então estarei aqui compartilhando o link com os amados para que vocês possam aí estar participando, né? Glória a Deus. O nosso irmão Ademir já chegou por aí. Ô, glória! Deixa eu colocar aqui, compartilhar o nosso link lá no nosso grupo. Pronto, já estou aqui compartilhando para que os demais possam participar aí, Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, já estamos aí online, conectados, aí está o link, é só você clicar no link e já será direcionado aí a nossa aula de pneumagiologia, nossa primeira aula. Deus abençoe a todos. Pronto, já estamos aqui, pronto para mais uma aula, de pneumagiologia. Vamos dar início aí a esta aula gloriosa. Então, meu querido, meu amado irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Juca Lopes, Deus abençoe aí, Ademir Carneiro já está conosco. Olha aí, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de pneumagiologia, nossa primeira aula de pneumagiologia. Estamos aguardando alguns irmãos que já estão aí adentrando o nosso link, e adentrando aí a essa transmissão que está sendo ao vivo neste exato momento. Estamos transmitindo aí pelo nosso canal, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque daí quando nós entrarmos online, você será comunicado do início aí das nossas aulas. Essa semana é a semana que nós iremos estudar sobre pneumagiologia. Hoje é a nossa primeira aula de abertura desta matéria acadêmica sobre o agir do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Não é fácil, irmãos, falar sobre o Espírito Santo, este Deus glorioso. Então vamos se achegando aí, nossos irmãos já estão aí se aproximando e nós vamos dar início aí à nossa aula. Vamos se acomodando aí, meu irmão, já pegue seu caderno de anotações, faça uso aí da sua Bíblia, tá? Pegue a sua Bíblia, faça uso dela aí, para nós darmos início. Deus abençoe, seja bem-vindo, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, Altair José, Deus abençoe a sua vida. Estamos aí com a nossa aula de pneumagiologia. Glória a Deus, vamos iniciar aí a nossa aula. Estamos só aguardando alguns irmãos que já estão se conectando conosco e adentrando aí os nossos alunos. Este é o nosso curso básico em teologia. Então, se você ainda não é aluno do nosso curso básico de teologia, faça a sua matrícula conosco, tá? Entre em contato com a nossa secretaria e faça a sua matrícula em nosso site www.cetaad.com.br e você então estará fazendo parte aí, realizando a sua matrícula. Nós estaremos enviando as matérias, o material em PDF para que você possa fazer. Esse curso básico do hebraico é um projeto que estamos realizando, Teologia para Todos, e estamos alcançando aí muitas vidas pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, vai se achegando, meu irmão, nós vamos dar início aí à nossa aula nesta noite. Muito bem, os irmãos que já estão conosco, nossos alunos, vai compartilhando o link aí, irmãos. Compartilhe o link lá no grupo, avise os demais que nós já estamos aí online, Compartilha, pode compartilhar também aí pelo Facebook. Hoje nós estamos transmitindo só pelo nosso canal aí do YouTube. Nós fazemos várias transmissões simultâneas, mas o nosso computador não está tão bom ainda assim. Então, nós estamos transmitindo só pelo nosso canal do YouTube, ok? Então, acesse aí, se prepare para esta aula que nós teremos gloriosa aí da parte do Espírito Santo de Deus. Muito bem, a nossa irmã Tatiane já está por aí. Deus abençoe, irmã Tatiane, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Vamos dar início, então, a esta aula, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Deus abençoe sua vida.
por estar conosco neste momento. Eu sou o pastor Gilmar, presidente e reitor da Faculdade Teológica CETAD, e nós vamos agora iniciar a nossa aula de pneumagiologia, essa matéria acadêmica que faz parte da nossa grade curricular do básico. São 24 matérias, e essa é a matéria de número 12 da nossa grade curricular, que é pneumagiologia. Pneumagiologia. Ok? Pneumagiologia, esta é a matéria que nós iremos dar início nesta noite, sobre a pessoa do Espírito Santo. Esta matéria acadêmica, ela pode ser chamada também, são 3 nomes que nós usamos, né? Ela pode ser chamada como paracletologia, tá? Esta matéria pode ser chamada também de paracletologia, paracletologia, ok? Então essa matéria pode ser chamada de paracletologia e também pode ser chamada aí de pneumatologia. Pneumatologia. Okay? Então esta matéria ela se chama paracletologia, pneumagiologia ou pneumatologia ou pneumagiologia. Tá? Ela pode ser chamada assim. Paracletologia é a união de 2 palavras gregas que é logia e paracleto. Tá? O paracleto aqui, ele significa consolo. Paracleto é consolo. Logia, estudo. Tá? Então, paracletologia, que também pode ser chamada esta matéria, é o estudo do Consolador, né? O estudo do Consolador, do Paracleto, tá? Consolador. E também pode ser chamada de pneumatologia. Logia, estudo, e pneuma, espírito, Tá? Também pode ser chamada de pneumatologia, estudo do espírito. Estudo do espírito, pneumatologia. Mas nós utilizamos o nome de pneumagiologia. Se você recebeu o seu material aí em PDF, você vai ver que na capa do material aí em PDF está escrito pneumagiologia. O que é pneumagiologia? Logia, estudo, ágil, agir, e o pneuma, espírito. Tá? Então nós chamamos de pneumagiologia, estudo do agir do Espírito Santo, no caso o Espírito de Deus. Ok? Estudo do agir do Espírito de Deus. Você já realizou a matéria de teontologia e de cristologia. Na matéria de cristologia nós falamos muito sobre Cristo. Na matéria de teontologia nós falamos sobre a pessoa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então a nossa matéria é pneumagiologia, o agir da pessoa do Espírito Santo. Então esta é a matéria que nós iremos falar. Algumas questões nós não iremos abordar dentro desta matéria, porque nós já abordamos dentro da matéria de teontologia, dentro da matéria de cristologia, nós já abordamos alguns elementos, tá? Nós vamos só fazer aqui uma síntese nessa introdução para entrarmos então em algumas coisas mais relevantes. Se você ainda não tem o seu material didático, meu irmão, entre em contato com a secretaria, tá? Adquira o seu material didático para que você possa participar aí da nossa aula. Então esta é a matéria que nós iremos falar. Pneumagiologia, o agir do Espírito Santo. Vamos falar sobre o agir. Como os irmãos bem sabem, nós falamos que vamos estudar sobre o agir ou sobre Deus, mas
sabemos que Deus, o Eterno, Yod-He Vav-He, né, o Yahweh, é difícil estudarmos. Nós estamos apenas fazendo menção, porque sabemos que esta matéria é uma matéria que foge, né, está além da nossa própria compreensão. Talvez nós não teremos compreensão para entender todas as engrenagens que envolve a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, só relembrando, nós falamos disso, quando nós falamos sobre a pessoa de Deus, né, nós encontramos aqui na Bíblia, deixa eu pegar aqui a Bíblia, colocar aqui mais perto de mim, né? Então, nós encontramos aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aí no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos Deus se revelando como Elohim. Nós encontramos em todo o capítulo 1 de Gênesis falando de Elohim, tá? Elohim. Sempre nós vemos falando de Elohim, ó. Elohim. Elohim. Então nós vamos falando de Elohim, né? Elohim. Ó. Elohim. El é Deus. El é Deus. Então nós temos aqui o El, que é Deus. É assim quando nós falamos, El Shaddai, El Sabaoth. Então temos o El que aponta para Deus. Mas quando nós falamos Rim é plural. Então está falando de pluralidade. Um Deus plural. Esse Elohim ele também é usado para outros deuses no Antigo Testamento. Mas nós estamos falando de Elohim na pessoa prefigurada de Deus, no início, no princípio, bara Elohim, né? Então, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então, nós temos aqui a pessoa de Deus. Então, esta pessoa de Deus, o Elohim, tá? Deixa eu colocar aqui mais. O Elohim, que é Deus. Elohim é Deus. Então, nós temos aqui o Elohim. Deus, um único e verdadeiro Deus chamado Elohim. Tá? Então vamos entender isso aqui. O único e verdadeiro Deus chamado Elohim, que é uma pluralidade de pessoas. E nós encontramos aqui então, dentro dessa essência que Deus é Espírito, ó, Deus é Espírito. Então dentro dessa essência, desse único Deus verdadeiro, nós encontramos, ó, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então temos aqui a pessoa do Pai, ó, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ok? Os três estão numa única essência, eles formam um único Deus verdadeiro. Os três eles formam o Elohim, o único Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aqui o Pai que é revelado no capítulo 2 de Gênesis, onde vemos o Senhor Deus, Deus é Elohim e Senhor é o Yahweh. Então nós temos aqui o Pai revelado como Yahweh. Ó, Yahweh, o tetagrama que se revela para Moisés. Eu sou o que sou, eu sou o Yahweh. Yahweh é o meu nome. Então nós temos aí o Yahweh, a pessoa do Pai. Depois nós temos a pessoa do Filho. A pessoa do Filho que nós conhecemos, que nos foi revelado, é Jesus, tá? Então nós temos aí Jesus, que nos foi revelado,
e ele pode ser escrito como Yehoshua ou Yeshua. Então nós vamos falar aqui de Jesus. Vou pegar aqui, né, para não escrever o nome dele errado, porque a pior coisa é escrever errado. Ó. Yeshua, então você pode escrever Yeshua, Yeshua ou Yehoshua. Yehoshua, então temos a revelação do Pai, Yod-He, Vav-He, o Yahweh, e temos a revelação de Yeshua. Yeshua que se escreve com Yod, Shin, ó. Temos aqui o Yod, Yeshua, Vav, né? E Yeshua, 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 Yeshua. Então temos aqui Yeshua, que é Jesus, ó. Jesus, né? Aqui não tem tradução, o nome de Deus não se traduz. Então temos aqui Yeshua e temos também, pode ser usado como Yehoshua. Aí vai aqui o Yod, tá? E vai acrescentar o Ro. Então temos aqui Ie, ó, Ro, e aí sim Shua. Yehoshua. Então temos Yeshua e Yehoshua, que é a pessoa do Filho, que nos é revelado na dispensação do mistério revelado. Então, na dispensação do mistério revelado, esse Cristo que estava em Deus nos é revelado, que forma o Elohim. Então, nós temos Elohim na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, olha, está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando fala em o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no original hebraico, ali está escrito Veruar, Veruar Elohim, Veruar Elohim. Então nós temos aqui o Veruar. Olha aí. Veruar. Veruar, né? Que no caso o Espírito é Ruar. Então Veruar se escreve como? Né? Escreve, ó, o Vav. Temos aqui o Vav. Veruar. Aí temos aqui o Uresh. O e o Ré. E o Ret. O Vesh e o Ret. Temos aí o Ret. Veruar. 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 Só que aqui o Espírito a raiz do Espírito é aqui, ó. Ruar. É o Espírito. Então nós temos aqui o Pai, a pessoa de Yahweh. Temos Yehoshua ou Yeshua. Aí nós temos a raiz aqui, ó. Olha a raiz aqui. Vendo? Não muda, ó. Tá? Yeshua, Jesus, ou Yehoshua, que aumenta essas duas letras, que é o Ro, para ficar Roshua. Então temos aqui o Ro, que é Roshua. Então nós vemos aqui que quando nós analisamos o hebraico, nós vemos a raiz no nome de Deus. Aqui, ó, nós temos aqui a união, ó, a união do Yod-He, Vav-He. Eu sou o que sou. Aí nós temos aqui, ó, o Yod, que é a raiz do Filho, Yehoshua, ó, que é o inicial do Yehoshua. Temos também o Vav, ó, o Vav,
está aqui, ó, do Espírito, que é o inicial do ruar, e se vê aqui uma preposição, porque se fala do e o Espírito de Deus, então, veruar Elohim, e se vê uma preposição, então nós temos aqui a raiz ruar, que é Espírito. Tá? O que vai dizer que é Espírito de Deus é porque é ruar Elohim, é o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, veruar Elohim, Espírito de Deus, só que ele está falando Elohim no plural, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é o elo de ligação entre o Pai e o Filho, é o elo de comunhão, é o cordão umbilical da divindade. Tá? Então nós temos aqui o veruar. Yahweh, olha aqui, Yahweh, que é o próprio Deus. Olha aqui, aí temos o Rê, aí, o Rê, também começando com o Iod. Então, para você que está fazendo o curso de hebraico, você vai entender que a pessoa da divindade, as pessoas da divindade, eles formam um único e verdadeiro Deus, ó. Um único, verdadeiro Deus. Triuno. Por que triuno? Porque são três pessoas em uma única essência, não estão separados. Nós já falamos isso em aulas anteriores e usei como exemplo o cordão umbilical que leva a alimentação da mãe para a criança. A criança só está alheia da mãe, só está desconectada da mãe quando lhe é cortado o cordão umbilical. Assim, a humanidade, ao ser criada por Adão, por exemplo, quando Deus cria Adão está conectado com Deus pelo cordão umbilical, que é o Espírito de Deus. Ele assopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente, com íntima comunhão com Deus. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Então, esse cordão umbilical, ele se chama Espírito Santo de Deus, que tem este elo de comunhão. Esse Espírito Santo de Deus, que é o tema do nosso estudo nesta semana. Então nós vamos falar sobre o ruar Elohim, sobre o veruar Elohim. É sobre ele que nós iremos falar durante toda a semana. Ele é um ser pessoal. Tá? Um ser pessoal. Nós não vamos tratar o Espírito somente como uma força ativa. Alguns tratam o Espírito de Deus como uma força ativa, porém, nós não iremos lidar com este Espírito que é Deus, que é o próprio Deus, que faz parte da essência de Deus. Nós não vamos lidar com ele apenas como uma força ativa. Ele é Deus. Ele estava no princípio na atuação da criação. Aparece pela primeira vez na Bíblia, no 2º versículo de Gênesis. Ele entra agora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, veruar Elohim, pairava sobre as faces das águas, Hamashahim, pairava sobre a face das águas. Por que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas? Porque ele agora iria cooperar como parte da divindade, como membro da divindade, como conectado à divindade. Ele ia trazer agora o seu poder criador, regenerador, transformador sobre a natureza que Deus deu início à criação. Então nós vemos, olha que interessante, esse ruar, Espírito, esse ruar Elohim, esse Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Para que ele pairava sobre a face das águas? Primeiro,
Olha aí, a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Primeiro, a terra era sem forma. Primeiro, sem forma. Então, primeiro ele ia dar forma. Ó. Isso porque não estou nem analisando essa palavra no original hebraico, que é gloriosa, o que o Espírito está fazendo ali. Então ele ia dar forma, a terra era sem forma e vazia. Então ele ia dar forma, ia trabalhar no vazio. Ó, ele é especializado nisso. Então ele ia dar forma ao que não tinha forma e ia preencher o que estava vazio. Ia trazer luz para as trevas. Olha aí, a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas. Aonde? Sobre a face do abismo. Ó. Abismo. Então esse Espírito ia transformar, mudar, moldar, cooperar com a formação, criação, transformação desta terra, ó, desta terra, o Yetze. Então ele ia trabalhar nesta terra, Yetze, ele ia trabalhar nesta terra para dar forma, para preencher, para colocar luz e para dar um destino, porque abismo é quando a pessoa chega no abismo, é quando não tem mais esperança, né? Não sabe mais para onde ir, é um abismo, ele só cai, ele não tem como se crescer, não se desenvolve, ele está em plena queda, só vai caindo, perdendo a esperança, morrendo, não vê saída, mas o Espírito de Deus ia dar uma solução, ele ia dar uma saída, ele ia acabar com esse abismo. Então ele é um especialista. E aí ele começa a trabalhar no início da criação com a terra, e olha que ele preparou a terra da onde o homem foi formado, ou seja, o barro da criação, a terra era perfeita, era gloriosa, maravilhosa, porque ela tinha sido trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, que cooperava como parte, como membro, como sendo também Elohim. E ele estava lá atuando. Então nós vamos falar desse Espírito que tem esse poder e glória para trabalhar sobre a natureza humana, que é representada pelo barro. Você já viu aí a antropologia, já vimos que o corpo do homem é formado do pó da terra, né? Essa terra que já tinha passado pela atuação do Espírito. O Espírito trabalhou nesta terra. Percebe, irmão, que existe aí alguns teólogos, algumas compreensões que o diabo, ele caiu do céu e pá, explodiu na terra, acabando com a criação, e Deus teve que recriar. Não, essa terra ela era perfeita, ela foi gerada pelo Espírito Santo. No original hebraico diz que o Espírito Santo estava chocando a terra. É como ele estivesse trabalhando de uma maneira, no original era chocar, pairando, aquecendo, assim como um ovo é chocado pela ave, que o Espírito Santo estaria se movendo sobre as águas, aquecendo, preparando o que ia sair de lá. Então o Espírito Santo estava sobrevoando ali, aquecendo, preparando, assim como o Espírito Santo em algumas vidas, ele ia estar sobre aquela vida, preparando, esquentando, querendo trabalhar, querendo trazer agora, dar forma, querendo trazer a luz, querendo tirar as trevas. Ele está ali trabalhando para poder trazer a luz, para tirar do abismo aquela pessoa que está no abismo, para preencher aquilo que está vazio. Porque o ser humano, quando ele peca diante de Deus, quando Adão peca, traz uma consequência adâmica sobre todos os homens, que é a consequência do pecado. E nós nascemos, todos nascem, e quando saem do estado da inocência
para a consciência se desconectam de Deus por causa do pecado. Nós não temos a conexão com Deus por causa do pecado. O nosso espírito é vazio, sem comunhão. Corremos de um lado para o outro tentando preencher este vazio que está em nós. E o único que pode preencher o vazio da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, do teu coração, ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele se chama Ruach Elohim. Ele pode preencher este vazio que está dentro de você. Então, quando você aceita Cristo, se conecta através de Yehoshua, ou de Yeshua, ou Yeshua, que tem a raiz do Iod. O Iod aqui ele é igual mão, né? Através do Iod. O Iod é a única letra hebraica que é suspensa, porque é uma mão que está acima do natural. Ela aponta para a mão de Deus. Então esse Iod, a mão de Deus, e o Espírito Santo, ele tem esse poder através do Het. Esse Het aqui é a cabeça. É coisa gloriosa, mas vamos deixar isso para lá. Então Cristo, ele quer conectar. Quando você aceita Cristo, a mão de Elohim está estendida para depositar em você o Espírito de Deus, que vai te conectar diretamente à essência do único Deus verdadeiro, porque agora o caminho está aberto por Cristo, que abriu o caminho para a sua vida. Então, entenda isso aqui, tá? Vamos dar sequência. Então, nós vamos falar a semana toda sobre isso aqui, tá? Então, vamos ver a atuação do Espírito Santo, que iniciou ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, já temos aí o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, tá? O Espírito Santo é Deus, ele não é uma força motriz, tá? Ele não é uma força motriz, ele é Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, vamos colocar aqui, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você acabou de fazer a aula passada sobre antropologia. O que é uma pessoa? O que faz algo ser pessoa? Ter uma característica de pessoa, de um ser que é pessoal. O que é? São os atributos e as características de pessoa. É o ISV. O ISV. O ISV é a característica de uma pessoa. O que é ISV? Intelecto, sentimento, olha aí, e vontade. Ok? Isso aqui se chama personalidade. Isso aqui faz parte, intelecto, sentimento e vontade são características de personalidade. Tudo que tem personalidade, que é uma pessoa, tem intelecto, sentimento e vontade. É o que faz uma pessoa. Mas o Espírito Santo, ele possui o intelecto? Se ele é só uma força aí ativa, então ele não é uma pessoa, ele não é um ser. Então ele não possuiria um intelecto. Não, ele possui intelecto. Vamos ver isso? João 14, 26. João 14, 26. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 26.
Vamos ver? Olha aqui, vamos dar uma lida aqui. Abra aí, Evangelho de João. João, capítulo 14. João 14, versículo 26. Olha o que diz, o que Yehoshua ou Yeshua, o que Yeshua diz do Espírito de Deus. Olha o que Yeshua diz. Olha, 14, 26. Olha o que diz o texto. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha que Cristo e Yehoshua está sendo bem distinto no que ele está falando. Ele está sendo claro na sua fala. Não tem enigmas. Olha aí. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha aí. Então, o Espírito Santo, o próprio Yeshua diz que ele, vos ensinará e vos fará lembrar. Vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas, de tudo que vos tenho dito. Então ele vai vos ensinar e vai vos fazer lembrar. Isso demonstra uma característica de intelecto, de ser pensante, pessoa. O Espírito Santo ele pensa, ele formula conclusões. Como é que ele vai te ensinar se ele não formular pensamentos? Se ele não tem conhecimento, não formula ideias, então ele não pode te ensinar. Como é que eu vou te ensinar de algo que eu não sei? Então o Espírito Santo, como um ser, uma pessoa, ele possui intelecto. Ele pensa, ele ensina, ele tem o que te dar, ele tem o que te ensinar. Existem vários versículos, mas eu só vou citar um, irmãos, para não ser muito longo esse cronograma do nosso estudo. Porém, você pode se aprofundar na matéria, pode procurar mais sobre esse assunto que você vai encontrar, porque nós estamos sintetizando esse curso. E sobre o Espírito Santo, a nossa apostila é muito longa, nós temos muito assunto para falar ainda. Então nós estamos indo aí um pouco devagar, tá ok? Por estarmos aí no nível básico em teologia. Nos níveis médio e bacharel, nos aprofundaremos em algumas questões em níveis de mais conhecimento e profundidade. Porém, ele possui intelecto, porque ele vos ensinará. Ora, o Espírito Santo também tem sentimento. Ele tem sentimento. Você vai ver isso em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Pode abrir a sua Bíblia aí no versículo 30. Ele possui sentimento. Efésios 4:30. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, vamos ver isso aí. Efésios capítulo 4, versículo 30, onde Paulo escreveu aos irmãos de Efésios dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Então ele tem sentimento, ele sente tristeza, que faz parte de um sentimento, apesar de ser Deus, não possuir sentimentos humanos, mas nós já aprendemos que muitas das vezes a palavra ela vem para nós, aí, né? Lembra daqueles 2 palavrão que nós aprendemos?
até eu já esqueci, mas são dois palavrões grandes, enormes, né? Antropomorfismo e antropopatismo, né? Antropomorfismo é dar forma humana a Deus. Antropopatismo é dar sentimentos humanos a Deus. Então aí nós vemos um antropopatismo ao Espírito Santo, que é espírito, não possui sentimentos humanos, porém é dado esse sentimento, né, e não entristeçais o Espírito Santo, no sentido de você entender que o Espírito Santo, ele percebe o que você faz com ele, a maneira que você reage a ele. Ele conhece o seu coração, ele interpreta os seus desejos, porque ele não é só uma força ativa, uma força motriz, ele é uma pessoa, ele possui uma personalidade. Então temos aí, não entristeçais, né? Entristeçais o Espírito Santo. Olha aí. Não entristeçais o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também expressa a vontade de Deus. Ele também tem vontade. Aonde nós vemos essa vontade expressa? Em Atos capítulo 13, versículo 2. Ó. Atos 13, 2. O que nos diz lá a palavra de Deus? Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 2. Espera aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo de número 2. Olha o que diz o texto. Olha aqui. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha, estando eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então ali o Espírito Santo está expressando uma vontade para ser realizada sobre Barnabé e Paulo, ou seja, separá-los para a obra missionária. Então ele expressa a vontade. Olha, separa, ele dá uma ordem, separa para a obra, olha, missionária. Ele manda separar Paulo, Barnabé. Ok? Então ele expressa aí a sua vontade para que seja realizado. Separai-me. Olha o que ele está dizendo. Não é nem para Deus. Ele está usando ele na primeira pessoa. Separai-me a Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado, para a obra missionária. Então nós encontramos aqui a expressão da vontade do Espírito Santo, que está no centro da expressão e vontade de Deus, porque o Espírito Santo, por ser o elo de comunhão, ele agora está conectando ali aquelas pessoas que estão no centro da vontade de Yeshua, ou de Yeshua, estão no centro da vontade de Yehoshua para realizar a vontade, através do Espírito. O próprio Jesus disse: olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis porque sois meus. Então ele está expressando esta vontade de Deus, que também é a mesma vontade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como pessoa interpretando também a vontade dele, porque ele faz parte da pessoa de Deus. Então nós temos aí 3 pessoas atuando com vontades distintas. Então nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem sentimento e ele possui vontade de realização, tá? Então aí nós estamos falando sobre isso. Na nossa matéria, no início aí da página número 2, você vai encontrar sobre o Espírito Santo, que ele exerce uma atividade em nossa vida, né? Ele revela, ele dá testemunho de que somos filhos de Deus, ele fala,
e ele comanda e ele age de uma forma íntegra. Então vemos aí ele atuando, o Espírito é suscetível ao trato pessoal, né? Suscetível aí ao trato pessoal. E aí no nosso material didático você vai vendo toda essa pessoa do Espírito Santo, tá? Nessa introdução também nós vemos que o Espírito Santo, o qual nós estamos aqui falando, o qual nós estamos trazendo para você acerca do Espírito Santo, nós estamos falando também que ele é Deus. Por quê? Porque ele possui, além de ser uma pessoa, ele possui atributos de divindade. Quais são os atributos de divindade? São os oni. Olha aí, né? O atributo de divindade. O oni, tá? Ele possui esses atributos. Onipotência, onipresença e onisciência. Ó, então ele possui esses 3 onis aí. Ok? Então o Espírito Santo, ele possui esses atributos de Deus. O Espírito Santo também, ele é onipotente, onipresente e onisciente, porque ele possui os atributos da divindade. Eu não estou me aprofundando, porque nós já falamos acerca desses atributos em matérias anteriores, a qual você já assistiu, tá? E nós só iremos aprofundar sobre isso no médio bacharel, para que não forme aí uma confusão na sua mente, porque nós temos ainda assuntos gloriosos durante a semana e nós queremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então hoje é apenas uma matéria, hoje é a aula introdutória para trazer essa introdução acerca do Espírito Santo, o que ele é, o que ele faz, quais são os seus atributos, para que quando nós entrarmos nas próximas aulas, numa revelação plena, e nós não precisamos ter que provar esses assuntos, porque já foram tratados em aulas passadas. E nós não queremos nos aprofundar, porque estamos aí sintetizando o nosso curso básico em teologia. Tem também os nomes que são apresentados ao Espírito Santo em toda a Bíblia. Por exemplo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito da verdade, Espírito do amor. São nomes atribuídos à pessoa do Espírito Santo em todo o Testamento. Espírito de Jesus Cristo, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Paracleto. São todos os nomes que são atribuídos à pessoa do nosso Espírito Santo. O Espírito Santo, nós já falamos aqui do início da sua atuação, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, mas também encontramos também aí sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá? Então nós temos que saber separar essa atuação do Espírito Santo. Ok? Então, o Espírito de Deus, ele não está morando na humanidade. Então, no Antigo Testamento, paz do Senhor, meus irmãos, está travando aí? Os irmãos estão comunicando que está travando muito a transmissão. Deve ser devido à nossa internet aí, deve estar travando. Estava tão bom e a nossa transmissão está travando. Glória a Deus. Começou a travar agora. Todo Samuel de São Paulo. Deus abençoe, Samuel. Está travando aí. Paz do Senhor, Osmar, Silene, Deus abençoe sua vida. Josenildo. Paz do Senhor, pastor. Está travando, eu estou vendo aqui, está travando muito. Os irmãos estão conectados aí, mas eu estou vendo que está muito... Está muito travando aí, né? E aí, irmão, assim não vai dar.
Meu Deus. Meus amados irmãos, este horário sempre trava bastante, não sei por quê, mas sempre neste horário está dando tá travando. Meus amados irmãos, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos terminando a gravação desta aula, deste vídeo, e iremos postar para os alunos, e estaremos postando no nosso canal esse vídeo completo, sem estar travando, em boa qualidade, tá bom? Então nós estaremos encerrando por aqui esta aula e amanhã estaremos disponibilizando no nosso canal aí da faculdade, nosso canal do YouTube. Então os irmãos não se preocupem, e os irmãos terão essa aula completa, bem bonitinha, bem gravada. Deus abençoe a todos os irmãos. E amanhã os irmãos receberão aí a aula no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. E muito obrigado por estar conosco aí até este momento.